Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E, minha gente, vamos começar aqui a programação da semana conversando, né, sobre os problemas da classe trabalhadora, né, os problemas, né, que estão passando é, frente a esse momento de crise econômica, né, que o país e o mundo também vive. E no dia de hoje nós vamos conversar aqui com o Fábio França, ele que é do sindicato aí dos servidores municipais de Caçapava, e né, conversar um pouco aí como que anda a categoria e principalmente, né, como que foi o processo de eleições sindicais aí no último período. Então, sem muita demora, Fábio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa noite a todos aí, né? E, Gui, eu me chamo Fábio França, sou servidor público municipal aí na cidade de Caçapava há 12 anos, né? E estamos na luta aí já há um bom tempo por um serviço público de qualidade, né? E graças a Deus agora ocorreu aí o pleito das eleições do sindicato e conseguimos aí ganhar o sindicato e estar representando o servidor público, né? Vamos junto aí para ver se a gente consegue melhorias para a nossa categoria que está sucateada há anos. Então, para um serviço público de qualidade, eu acho que quem sai ganhando é o contribuinte, é o pagador de impostos, né? E graças a Deus, né, como eu disse, já faz 12 anos que eu estou no serviço público e é a primeira vez que eu sou auxiliar de serviços gerais, né, Gui? Então é a primeira vez que um auxiliar de serviços gerais assume a presidência do sindicato, né? Há mais de 12 anos esse sindicato estava aí, estava com a CUT, né? E ali passou assistentes sociais, como presidente do sindicato, escriturários, enfim. Agora a classe operária, vamos dizer assim, o peão, o chão de fábrica, é que está lá. Então, estamos juntos e vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho aí para a nossa cidade, né? É isso aí. Maravilha, Fábio. Conta mais aí como que foi o processo de eleição do sindicato e todos os problemas que o sindicato passou aí no último período. Então, Gui, cara, vários, assim, várias deficiências, né? O nosso sindicato vem sucateado há mais de 20 anos aí, desde quando começou, né? É, passamos na mão aí acho que de 4 presidentes, né? O nosso sindicato, ele, na verdade, Caçapava, vamos lá, né, ver o número de servidores. Estamos em 1.800 e poucos, quase 1.900 servidores públicos municipais, né? Aonde sindicalizados atualmente nós temos 778. O que votou agora nas eleições foram 620. Já chegamos a ter 1.500 sindicalizados. Hoje em dia o nosso sindicato está sucateado, o nosso sindicato está assim defasado por assim vários administradores, né, vários presidentes que passaram lá e não fizeram um serviço bom. Então, a nossa chapa, a gente entrou aí para ver se a gente consegue transformar esse sindicato, né, Gui? Porque tá feio o negócio, né? Ano passado eu participei de uma mesa de negociação com a chapa do sindicato atual, né, com esse sindicato que está aí, onde tivemos aí 5% de aumento, R$ 90 de diária do motorista e só. Então, assim, servidor público em Caçapava está abandonado, um serviço público sucateado, né? Eu já fui da CIPA 5 vezes, agora ganhamos o sindicato.
Então, assim, o servidor público está carente e está esperançoso que a gente consiga transformar esse sindicato e a gente vai fazer isso, né? Como eu disse, o sindicato está abandonado, a gente está pegando um sindicato quebrado, essa é a verdade, né? E a gente vai fazer o possível e o impossível também, né? O que tiver no nosso alcance para tentar mudar esse sindicato aí, né? O nosso sindicato ele representa duas autarquias, né? O servidor que é de Jambeiro também é representado pelo Sindicato de Servidores de Caçapava. Então, representa também o pessoal da Fusan, que é uma instituição, né, da área da saúde, ao qual também é representado pelo sindicato, né? Graças a Deus aí a gente conseguiu, né, Gui, ganhar o sindicato e muita luta, viu? Muita luta. O pessoal da CSP com Lutas ajudou a gente, tivemos a ajuda do Sindicato Metalúrgico, tivemos a ajuda dos sindicatos Correios, tivemos a ajuda dos sindicatos dos servidores públicos municipais de Jacareí, ajuda dos sindicatos químicos, né? E lógico, o pessoal da CSP com Lutas, o Renatinho, o Mancha, a galera deu uma força legal para a gente lá. E graças a Deus, cara, graças a Deus a gente conseguiu tirar o sindicato aí né, da mão da CUT aí, que ficou muito tempo aí, enfim. Estamos aqui para falar do que passou, né, Gui? Vamos falar de projetos futuros aí que a gente tem bastante, bastante. Hoje mesmo já começamos com alguns aí, vamos tocar o barco para ver se a coisa anda, porque do jeito que tá, não dá para ficar não. Certo, o Fábio. Mas acho que é importante a gente tocar em alguns assuntos aí também do que passou também, né? Sem, óbvio também que é importante falar aí, né, do futuro e nós vamos falar claramente, né, sobre isso. E o Fábio, você falou que o sindicato estava quebrado, né? Quebrado, você fala assim, quebrado financeiramente, né? Como que está essa situação? Como vocês pegaram o sindicato, né? E como que vocês estão fazendo aí para recuperar, né, o sindicato? Na verdade, Gui, o nosso sindicato está sob júdice ainda, né? Ainda está, ainda está na justiça. Até agora, para você ter uma ideia, Gui, eu não assumi ainda, né? Não fui empossado ainda, eu continuo trabalhando, continuo na base trabalhando e correndo atrás das coisas. O que aconteceu? O nosso sindicato, ele está quebrado, financeiramente e também de todos os jeitos, porque nós não temos uma sede própria, a gente paga aluguel. E o último presidente do sindicato que passou lá, cara, tanto é que o sindicato está na justiça por causa disso. O último presidente que passou lá, ele aprontou até umas horas lá, pegou dinheiro emprestado no nome do sindicato e aí não pagou, né? Aí veio a instituição que emprestou dinheiro, o sindicato teve que rapelar os cofres do sindicato, zerou. A presidente atual do sindicato não entrou na justiça contra a presidente interina, não entrou na justiça contra o presidente. O que aconteceu? Os servidores, teve uma servidora que entrou na justiça e é por isso que aconteceu isso aí, o sindicato está na justiça, né? Então, assim, esse presidente do sindicato está pagando de boca R$ 300 por mês lá. Um exemplo, ele emprestou 30 mil e aí o banco veio cobrar, o sindicato pagou R$ 38 mil, rapelou que a gente tinha lá, já não tinha muita coisa, porque o número de sindicalizados foi caindo, né? Então, assim, ele paga hoje R$ 300 por mês de boca. Enfim, estamos financeiramente, estamos quebrados, não temos dinheiro assim para nada, temos que fazer um processo de sindicalização grande, né? Trazer o servidor precisa acreditar na gente, precisa acreditar que o nosso sindicato realmente vai representar o servidor público, porque muitos anos assim destruído, né? Vamos lá, em 2014, o sindicato estava indo bem, estava indo legal com a Maria Tereza, que era presidente do sindicato.
E aí, do nada, ganhou um prefeito lá, o prefeito ofereceu para presidente do sindicato um cargo comissionário de 10 mil por mês, bum, dane-se o servidor, tchau. Largou o sindicato e foi ser secretária de cidadania. Essa é a realidade. E de lá para cá, ladeira abaixo, Gui, ladeira abaixo. Então, é triste e lamentável ver o sindicato jogado, abandonado do jeito que está, né? O pessoal que entrou lá, vamos falar a verdade, né? Cada um, né, não preocupou com o funcionário público, não. Então, a gente vai entrar para transformar, para mudar essa realidade aí. Não estou aqui julgando e nem condenando ninguém, quem vai fazer isso é a justiça, não sou eu, né? Já está sobre júdice. Enfim, estamos esperando agora a decisão do juiz. Acredito que até o dia 20, até o final do mês, saia a decisão do juiz, para que nós possamos tomar posse e realmente, agora, né, e falar que realmente eu estou aí como presidente e a nossa diretoria, diga-se de passagem, foi um pleito que, cara, a gente apanhou muito nesse pleito, viu, Gui? Apanhamos muito aí da outra chapa. Nossa chapa foi considerada chapa de peões, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente disputou com uma vereadora em Caçapava, né, cara? Ela estava na chapa 2. Ela diz que representa o servidor público, enfim. É uma funcionária pública também. E o nosso sindicato vai estar lá para representar a chapa 2, a chapa 3, enfim. Agora não existe mais chapa, né, Gui? Existe o sindicato dos servidores. E é difícil a gente não falar do passado. Se fosse para não falar do passado, a gente não ia falar né, cara, de Jesus Cristo, vamos dizer assim. A gente tem que falar do passado, porque o passado ele serve de lição para a gente, para que não aconteça mais. Né? Não quero assim ver mais assim o que aconteceu lá atrás, para que não se repita o erro, né? E tentar fazer uma gestão da agora para frente, aí são 4 anos aí, que a gente vai para cima, independente de quem seja o prefeito, nós vamos lutar pelos direitos do trabalhador, né? Porque né, como diria aí Karl Marx, né? A gente tem que ser a favor do proletariado, né? E contra a burguesia. E tamo junto, Gui, tamo junto. A gente, cara, o sindicato, ele tá, assim, como eu disse, abandonado, mas a gente vai reerguer esse sindicato aí. Vamos para cima. Gui? Opa, eu tava. Tô aqui mexendo aqui no volume aí dos microfones. Fábio, você falou aí, né, do sindicato, né, da chapa de peões, né, que como vocês foram chamados, né? Conta um pouco mais sobre isso. Então, Gui, nós montamos uma chapa. Primeiro, vamos falar desse estatuto, que é um estatuto totalmente antidemocrático. Né? Como o sindicato estava sob júdice, o juiz alegou que tem que ser o estatuto antigo. Para você ter uma ideia, foi uma eleição de 2 chapas, que concorreram 2 chapas, montaram-se 2 chapas, né? Aonde tem 2 turnos. O primeiro turno é para eleger as secretarias, e o segundo turno para eleger a executiva da chapa que ganhou no primeiro turno. Então, ou seja, o segundo turno é totalmente desnecessário, porque se você faz em um turno só, você elege as secretarias e a executiva, acabou. Né? O segundo turno teve segundo turno de uma chapa só. Então, houve muita disputa, foi muito acirrado. Nós montamos aí uma chapa com 23 membros, né? Aonde a chapa 2 foi lá, impugnou 2 membros, né? E aí a gente foi, colocou outros 2 membros, né? A gente comeu bola lá, aconteceu um erro, porque somos humanos, né? A gente erra, então a gente comeu bola no estatuto lá, e, enfim. Mas podia-se passar a chapa com 19 membros, de 19 a 31 membros. Então a gente tinha 23, tirou 2,
né? A gente foi lá, colocou outros dois, a outra chapa foi em cima de outro membro, tentou tirar, enfim. Graças a Deus, conseguimos ganhar. No primeiro turno foi 23 votos de diferença, e no segundo turno foi 85 votos de diferença, né? Então, assim, a nossa chapa foi considerada chapa de peões, porque na nossa chapa tinha eu, que sou auxiliar de serviços gerais, tinha aí mais ou menos 10 auxiliares de serviços gerais junto comigo, tinha merendeiro, tinha merendeira, quer dizer, né? A tesoureira da nossa chapa, ela é merendeira. Tinha a ACS, que é Agente Comunitário de Saúde, que é essa galera que trabalha debaixo do sol quente aí, tá batendo de casa em casa aí. Tinha pedreiro na nossa chapa, tinha jardineiro, não tem, né, na nossa diretoria do sindicato. Tem auxiliar de desenvolvimento infantil, a primeira secretária minha que vai se afastar, né, ela é ADI, auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, assim, foi considerada, apelidada de chapa de peões, né, Gui? E pegou, esse apelido pegou, a gente pegou desse apelido e fez a limonada. O que, que a gente fez? Já que é chapa de peão, então vamos para a base, né? Então vamos para a base, a gente foi para a base e começamos a divulgar e a trazer realmente, lógico, a gente vai lutar pelo professor, por todas as classes, mas a gente trouxe realmente a classe operária, né, Gui? A gente trouxe o proletariado, que é o chão de fábrica, que é a galera que amassa barro. A gente trouxe nessa turma aí para vir junto com a gente. Tá meio difícil para eu mexer aqui. Peraí, Gui. E assim, valeu, cara. Foi top, foi uma briga boa, né? A gente lutou, bateu, apanhamos, né? Vimos aí que a outra chapa veio soltando um punhado de fake news. Enquanto ele estava preocupado com isso, a gente estava indo nas bases, fazendo campanha. E, cara, foi uma briga bonita. Foi uma briga gostosa, porque é uma briga, vamos dizer assim, saudável, porque quem ganhou foi o servidor público, né, Gui? E agora não tem essa de rincha, nem de briga, porque eu penso assim, enquanto nós, servidores, estivermos brigando, discutindo entre a gente, é tudo que o patrão quer. É falar, pô, estão se matando lá. Então, assim, da minha parte, não tem mais agora disputa, não tem mais rolo, acredito que da parte da outra chapa também. Lógico, eles vão ser oposição aí durante 4 anos, mas para mim, não tem oposição. A oposição minha agora é ir para cima do patrão, ir para cima da prefeita. Diga-se de passagem, hoje, né? Hoje, eu nem assumi. Eu já fui em cima do secretário de administração da cidade aí, porque o café da manhã não chega em vários setores, então é uma proposta minha já há mais de anos tirar esse café da manhã, virar um vale-refeição, enfim. A chapa de peões vai trabalhar. Vamos ter que aprender muito, né? O pessoal da CSP com Lutas está dando uma estrutura legal para a gente, né? A gente vai aí sair do aluguel e vai lá para a sede deles, lá é lógico, vamos montar uma assembleia, explicar tudo isso para a galera e vamos para cima, cara. Vamos para cima porque a gente precisa, né, Gui, transformar esse sindicato de Caçapava e de Jambeiro, cara. O pessoal de Jambeiro lá também tá abandonado, viu? Basicamente é isso aí. Certo, né? O pessoal, né, falou dessa chapa de peões, né, que você falou que o apelido pegou, mas quando era na outra chapa, né, digamos assim, né, os peões estavam representados, né? Qual que era a situação de vocês, né? A parte mais precarizada aí, né, dos servidores de Caçapava, né? Vocês se sentiam representados pelo sindicato? Pela chapa, você fala pela chapa atual do sindicato que está lá ou pela chapa 2, que é a chapa concorrente? Pela última chapa, pela última gestão que teve antes de você ganhar as eleições. O nosso sindicato, pela última gestão, cara, crendo aos pais, é totalmente inoperante, cara. O sindicato não representava. Pra você ter uma ideia, Gui, eu participei de 4 meses de negociações, né?
só perdas. Perdas e perdas e perdas. Enfim, tivemos algumas conquistas que nem... não, né, querendo me gabar nem nada, mas o vale alimentação do pessoal da Fusan era de R$ 200, né? Esse que vos fala aqui foi na correria, fizemos ofícios e tribuna livre, isso sem sindicato, batendo contra o sistema, indo para cima. A gente foi para cima, conseguimos aí equiparar o vale alimentação do pessoal da Fusan junto com o servidor. Agora somos todos aí R$ 500. Então, assim, coisa que daria para uma força sindical fazer e não fez, né? O sindicato estava sob júdice, na mão da interventora lá, né, da presidente interina, e ela não, cara, não representou o servidor. O servidor, ela ficou lá para não fechar as portas do sindicato, né? Houve muita polêmica entre ela, entre a vereadora. O que eu estava falando aqui. Enquanto ficou se desgastando, as duas lá brigando e entrando em confusão, o executivo deitou e rolou, porque é um tempo que se perde, que poderia estar indo atrás dos direitos do trabalhador, e não é isso que foi feito, né? Então, assim, triste, né? Não representa o servidor, né? Muitas pessoas viram isso, tanto é que a desfiliação foi feita no sindicato, pra você ter uma ideia, né, Gui, de 1.500 sindicalizados quase, né, 1.400 e pouco, quase 1.500 sindicalizados. Caiu para, né, vamos pôr aí 700 e pouco, pô, metade, velho. Galera desacreditou. Só não saiu quem tinha processo e tal. Enfim, agora é fazer uma campanha de sindicalização, porque o sindicato, ele não, você sabe muito bem que o sindicato não sobrevive sem material humano. A gente precisa do peão, a gente precisa do chão de fábrica, a gente precisa do professor, a gente precisa de todos, independente de qual base, de qual classe seja. A gente precisa do trabalhador junto com a gente. Porque agora vai ter representatividade nesse sindicato. Não tinha. O sindicato estava... Quando eu falei que o sindicato estava largado, era nesse sentido também, Gui. Porque o sindicato atual, lamentável, lamentável. E a gente tem jambeiro também, né, cara? Para você ter uma ideia, sabe quantos sindicalizados são lá em Jambeiro, Gui? São 13 sindicalizados só. Olha que situação. De 500, 400 e pouco, 500 funcionários que tem em Jambeiro, 13 sindicalizados. Cara, é triste. É triste isso, né? E Jambeiro é uma cidade que a economia ali, ela é boa. A renda per capita de Jambeiro é a segunda maior do Vale do Paraíba aí, né? Ela perde só para Ilhabela. Então, assim, o servidor está descrente lá também. Não tem um processo de sindicalização, não tem nada lá. Esses dias atrás eu tive na rádio lá e, graças a Deus, assim que eu saí da rádio, já teve 3 pessoas lá querendo se sindicalizar. E o prefeito Casquinha que aguarde a gente lá, porque nós vamos bater em cima dele lá. Tem muita coisa errada lá. Teve um concurso que aconteceu lá em 2016 lá, e até agora não... enfim, chamou o pessoal trabalhou, depois demitiu o pessoal, tem muita coisa errada. Então, voltando, né, a pergunta que você fez do nosso atual sindicato, dessa gestão atual, é triste falar, mas ela não representa o servidor público, não tem como. Eu acho que é unânime, né? Infelizmente, é o que está acontecendo em Caçapava. Mas, enfim, vamos para a luta. Para o pessoal, o que significa o sindicato estar sob júdice, principalmente para o ouvinte que não é que não é... Gui? Explica para os ouvintes o que significa o sindicato estar sob júdice. Agora Já que voltou, você tá dando disse para que o ouvir. sindicato está. Então, Gui, o sindicato sob júdice quer dizer que ele está na mão do juiz, né? Está na justiça. Para que todos os ouvintes aí, todos, né, pessoal que acompanha a gente, os telespectadores também possam entender,
o sindicato ele sofreu muito por, assim, por, por agressões, né? Vamos dizer assim, por pessoas que entraram lá e só pensaram em si próprio, né? Então, houve um processo, né? Entrou na justiça, o servidor teve uma servidora que entrou na justiça contra o sindicato, contra o presidente do sindicato, que estava aprontando lá, né? Ele foi acusado por, por ter pego, né, ter pego, né, dinheiro, enfim. Isso está na justiça, não sou eu que estou falando. Por isso que se diz que o sindicato está sob júdice, né? Ele estava sob intervenção da justiça. Então, assim, o juiz que determinou que houvesse o pleito, o juiz que determinou que houvesse novas eleições, né? É lógico, estava vencendo o prazo eleitoral, mas não teve novas eleições porque quis, não. Olha que situação, que triste, que lamentável, né, cara? A gente fizemos a última assembleia lá, teve que ter polícia, tudo. É uma situação, isso envergonha o nome de Caçapava, porque um sindicato está na mão da justiça, cara, porque o sindicato foi lesado financeiramente. Então, sob júdice quer dizer isso, né? Quer dizer isso, tá na mão da justiça. Isso está na mão do juiz até agora, hein, Gui? A gente não assumiu ainda, a gente tem que esperar a decisão do juiz. Agora, né, o jurídico do sindicato vai apresentar, inclusive amanhã eu vou estar indo no Ministério do Trabalho, né, a gente vai estar cobrando de novo o juiz lá, vai ser apresentado que ocorreu o pleito normalmente, transcorreu legal, tudo dentro da justiça, tudo bacana, que a chapa vencedora foi a chapa 1, e aí o juiz vai determinar o dia que nós iremos tomar posse, e graças a Deus o sindicato não vai estar sob júdice mais, não vai estar na mão da justiça mais. O sindicato vai voltar a ser do trabalhador, o sindicato vai voltar a ser do servidor público. Isso aí está acabando, está acabando. Falta aí alguns dias aí, creio em Deus aí, que estourando mais uns 10 dias no máximo. E a ansiedade está bombando aqui, porque vontade de pegar aquele sindicato e tocar aí para frente e pôr, né, pôr as nossas ideias aí para trabalhar, tá muito forte, viu, Gui? Certo. E você falou da CSP com lutas, né? Que ajuda que a CSP com lutas deu aí para Chapa 1 nessas eleições? Conta aí pra gente como que foi esse apoio. Pô, Gui, cara, eu não tenho o que falar do pessoal da CSP com Lutas, não tem. A situação do sindicato estava tão, assim, estava tão difícil que eu conheci o pessoal da CSP com Lutas, ah, eu conheci o pessoal da CSP com Lutas há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos atrás. Foi quando eu me candidatei à CIPA, né? E ganhamos a primeira eleição e depois eu ganhei a segunda eleição da CIPA. Eu fui no peito e na coragem lá, nos sindicatos metalúrgicos lá em Sapava, não conhecia ninguém. Cheguei lá e pedi ajuda. Falei, ó, o servidor está abandonado, estou precisando de ajuda. Eu lembro que na época era até o Fernando que estava trabalhando lá, ele está em Portugal agora. E aí cheguei, conheci o Fernando e falei, ó, Fernando, eu preciso de ajuda de vocês aí, cara. Ele falou, pô, mas você tá precisando de ajuda financeira? Eu falei, não, tô precisando de dinheiro, tô precisando de nada. Tô precisando que vocês me apoiem. Vocês me apoiem, que vocês puderem me ajudar aí. Enfim, resultado tá aí, na CIPA a gente ganhou, né? Fomos aí, eu fui o vice-presidente da CIPA, fui o mais votado da CIPA com quase 250 votos aí. E aí ocorreu esse fato do sindicato, né, tá na justiça, e aí saiu o pleito do sindicato, né, e aí eu fui de novo, o Fernando já não estava mais lá, o sindicato dos metalúrgicos lá em Sapava, que é da CSP com Lutas, está sobre reforma lá, né, o pessoal está reformando o prédio, diga-se de passagem, está ficando bonito pra caramba lá, e aí eu fui para São José, cara, pedi ajuda lá o pessoal lá de São José, pro Renatinho lá, conheci o Renato, né, cara,
Nisso já tinha passado um pessoal lá, né, já tinha falado absurdos de mim, já tinham mandado foto minha lá, enfim. Fake news aí nessa época você sabe que rola para tudo quanto é lado, né? E, e aí eu cheguei no Renato lá, tive uma reunião com ele, conversei com ele e falei, ó, Renato, cara, o serviço público lá está sucateado, a gente precisa de ajuda, né? O Renato falou, pô, mas que tipo de... Ele fez a mesma pergunta, que tipo de ajuda você precisa, Fábio? Eu falei, Renato, eu tô precisando que vocês me apoiem, né, cara? Eu preciso de ajuda aí, material humano, enfim. Os caras entraram e falaram, contra quem que nós vamos lutar? Eu falei, vamos lutar contra a CUT, né, velho? E os caras da CUT, os caras são bons. Os caras sabem fazer eleição, né? Os caras... Porque se eu não tivesse ajuda do pessoal do CSP com lutas, ô Gui, não tinha ganhado, não. A CUT tinha me engolido. Fácil, fácil. Porque né, os caras têm experiência. E a CUT estava apoiando a Chapa 2. A CUT, a FETAM, eles estavam com, nossa, confederações aí, né? A POSP, a Bebel lá, a galera estava apoiando a Chapa 2. E eu falei, eu preciso de ajuda. E aí o Renato falou, a gente vai dar uma força para você. E aí os caras vieram, primeiro foram ver como que eu estava na base. Os caras também não são bobos, os caras não iam investir até financeiramente em mim, porque os caras investiram, não vou mentir para você, que uma eleição, mesmo que seja do sindicato, você tem que ter um apoio financeiro, não tem outro jeito, né? Você tem que ter. Então, primeiro, o que os caras fizeram? Mandou o pessoal para vir na base, para entregar um panfletinho e tal. E aí chegou na base, os caras falaram, ó, o Amassa Barro aí, a peãozada tá fechada com o Fábio, porque é um serviço que mais de 12 anos que eu tenho aí. Mais de 10 anos, né? 12 anos eu tenho de prefeitura, mais de 10 anos. Enfim, os caras viram que a Chapa 1 tinha potencial, né? E diga-se aí que na Chapa 1 estava só com o meu nome, o resto é peão mesmo, e eu sou peão também, tenho orgulho de dizer que eu sou auxiliar de serviços gerais. Então, assim, ô Gui, essa foi a ajuda que os caras me deram. Na hora que os caras viram que a gente tinha potencial para, né, montar a chapa, foi difícil. Primeiro a gente tinha um pessoal na minha chapa, foi saindo, daqui a pouco tinha poucas mulheres, aí daqui a pouco a gente falou que ó, é um meio masculino, mas a gente precisa ter mulher. Tanto é que a nossa chapa hoje, a maioria é mulher, cara. Nós temos aí, acho que 12 mulheres na chapa e 10 homens. Então começamos a fazer um trabalho de base, montamos, na hora que a gente montou a chapa, daí o pessoal da Colutas entrou, falou, opa, então agora nós vamos investir em vocês. E os caras meteram força total, cara. Os caras vieram com um aparato jurídico, os caras me auxiliaram com carro de som, os caras auxiliaram com panfletinho na base, material humano, né? Veio a galera aí, veio o pessoal de Jacareí, veio o pessoal dos sindicatos químicos, veio o pessoal do sindicato dos metalúrgicos, daí juntou a galera, foi uma campanha até bonita, porque na hora que eu vi que os caras estavam apoiando a gente, na hora que a nossa chapa, o Gui, viu que o pessoal da Conluta estava investindo na gente, que os caras investiram na gente. Então, assim, os caras confiaram no nosso trabalho. E até eu lembro que no dia que transcorreu o pleito, né, o Renatinho, que é o diretor do sindicato lá, ele falou assim, Fábio, ganhando ou perdendo, cara, tamo junto. Mesmo se a gente perder, a gente vai fazer um trabalho para as próximas eleições do sindicato. Ganhando ou perdendo, vamos filiar a gente para o sindicato, porque o sindicato precisa disso. E, cara, ocorreu que a gente ganhou, e no dia da posse, no dia que a gente ganhou, foi uma alegria total, né? A CSP com Lutas levou a nossa chapa inteira, a gente foi lá no Cantinho dos Amigos, né, cara? Quem toma uma cervejinha lá tomou uma cervejinha, né, comeu uma porção, enfim, os caras investiram na gente. E eu sou muito grato, viu, Gui? Pessoal da Conlutas, cara. Assim, é gratidão que eu tenho com os caras. E os caras
também estão ajudando a gente, para você ter uma ideia. Como o investimento dos caras não terminou, a gente paga aluguel na casa né, numa casa que é do sindicato, os caras vão dar uma força para a gente vai sair do aluguel, vamos ter uma economia mais ou menos de R$ 1.000 por mês aí, e os caras vão deixar a gente ir lá para a base deles, que é, né, a base lá em Caçapava, ali perto do Viaduto Torto. Os caras vão emprestar a base lá para a gente lá, diga-se de passagem, tem um espaço até que tem um salão de festa lá, uma coisa bacana. Ou seja, o servidor público agora vai estar bem assessorado, vai estar bem assistido, né, com o pessoal jurídico. E assim, a única coisa que os caras querem é que a gente se filie junto com eles, né? E unir forças, né, cara? Acho que é muito importante, né, Gui? Essa unificação de sindicatos aí, cara, porque sozinho não adianta. A gente não consegue nada, não. Né? Então é um ajudando o outro aí, de mão dada, a gente vai até o fim aí. E vamos ter conquista para o servidor aí, pode ter certeza. Maravilha. E o Fábio, né? Vamos aí para a última parte daí dessa primeira parte da entrevista, né? Antes da gente falar dos problemas da categoria especificamente, Fábio, né, eu imagino que várias categorias, né, passam o mesmo problema aí que os trabalhadores aí, servidores municipais, né, de Caçapava estão passando em relação ao sindicato, né? Se você pudesse dar um conselho para esses trabalhadores, o que você falaria? Para os trabalhadores em geral, eu não entendi a pergunta, Gui. Dá para você. Eu imagino, né, o Fábio, que várias categorias de trabalhadores passam o mesmo problema que vocês estão passando ainda em relação ao sindicato, né? Todo esse problema que a gente chama de burocratização do sindicato. Que que conselho que você daria, né, para esses trabalhadores que estão aí passando por o mesmo problema que vocês, né, estão passando ainda, né, pelo que eu entendi? Tá me ouvindo aí, Gui? Bacana. Como ouvintes aí, né, telespectadores, como eu disse, o sindicato ele sobrevive de material humano. E assim, muitos desacreditam no sindicato, né? Fala que o sindicato não representa por N motivos, mas tem que acreditar, cara, porque ainda existe sindicato, né? Existe, eu acredito que sindicato sério, que luta, que corre atrás. Então, assim, quanto mais o pessoal puder acreditar e filiar, né, ao sindicato e vir somar, né, porque a união ela faz a força, né? A classe operária ela tem que ser unida. Quando a gente se une, as coisas fluem, né? Então é assim, é acreditar, é ter esperança que vai mudar, né? Que as coisas, que os nossos direitos não podem ser oprimidos, é fácil. E perante a lei, né, legalmente, para entrar numa mesa de negociação, para entrar, para reivindicar um vale alimentação, para entrar numa campanha salarial, que nem o pessoal da GM lá teve um ganho aí de agora aí né, do PLR aí de R$ 18.000. Isso aí foi uma conquista que o sindicato entrou em aviso de greve, né? Olha que bacana. Então, assim, o sindicato tem esse poder. O sindicato tem esse poder de chegar na mesma negociação e ir para cima. Um sindicato sério que lute. E para que tenha o sindicato sério, tem que ter o trabalhador acreditando. Então, meu conselho é para que o trabalhador ele venha acreditar no sindicato, ele venha somar, né, com os sindicalistas, com o presidente do sindicato. Enfim, tem que ter essa unificação entre trabalhador e sindicato para que o ganho da classe, né, cara, o bem comum, ele seja representado pelo sindicato. Então, vem para o sindicato, esse é o conselho que eu dou, que acredite, né, não só os servidores públicos municipais, que é a classe que eu represento, mas todos, né, os sindicalistas, de um modo em geral, os sindicatos químicos, metalúrgicos, enfim,
existe sim. A gente tem que acreditar que vai mudar. Porque se não for legalmente, quando eu falo legalmente, é perante a lei, o sindicato está ali para representar o trabalhador sozinho não consegue. Né? Por mais que hoje em dia existe, né, essa, como que eu vou dizer assim, essa lei que o trabalhador ele pode reivindicar direto com o patrão, mas se não for por intermédio do sindicato, não tem força. Né? Eu posso ir lá, não sendo sindicalizado nem nada, reivindicar muitas coisas com o patrão, mas que força que eu tenho? Agora, com o sindicato, não, você já tem um embasamento jurídico, você já tem aí, né, um economista para brigar na mesa de negociação, então, assim, o conselho que eu dou é que acredite, que venha para o sindicato, que venha somar junto com a gente, que venha acreditar no trabalho sério. É basicamente isso. Maravilha. E vamos falar um pouco aí dos problemas, né, da categoria. A gente acabou, né, falando muito, né, sobre o sindicato, sobre todo esse processo de eleição, né, e falando um pouco sobre os problemas da categoria. E hoje, ô Fábio, né, quais são os problemas que a categoria como um todo enfrenta, né? Se você quiser entrar em questões específicas, pode entrar. E quais são as reivindicações e as demandas? Que o servidor tá sofrendo, né, o Gui? Uma delas foi, ó, para você ter uma ideia, hoje eu fui reivindicar até um, como que eu vou dizer assim, uma proposta que eu coloquei, mas é uma proposta que eu já venho lutando há anos, né? Até outra chapa aí é, falou que isso aí é reivindicações deles, mas não é. Quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, sabe que até alguns setores da prefeitura eu tenho apelido aí de Fábio do Café, porque eu luto aí pelo café da manhã do servidor público há tempos, né? Pela lei, o servidor público ele tem direito ao café da manhã. Café da manhã é esse que não chega em vários setores da prefeitura. Né? Para os ouvintes e os telespectadores entenderem aí, pela Lei 2884 de 1992, o servidor tem direito ao café da manhã, um cafezinho com pão com manteiga, desde que entre 15 minutos antes do horário de serviço. E quando foi em 2006, mais ou menos, na época do outro prefeito, do Vilela, ele colocou um anexo na lei que esse café da manhã ele pode ser pago através de dinheiro ou através de um vale-refeição, enfim. Né? O que aconteceu de ontem para hoje? O café não chega em vários setores da prefeitura, os agentes comunitários de saúde nunca receberam esse café da manhã, então hoje, mais uma vez, né, eu já fiz esse projeto várias e várias vezes, esse projeto está lá na Secretaria de Administração, né, eu conheço de trás para frente a lei, enfim, já estudei ela, né, eu tenho embasamento do que eu estou falando. Enfim, hoje eu fui lá, bati um papo com o secretário de administração, ele me recebeu lá, e aonde a gente colocou para ele falou que vai estudar, né, que para a prefeitura é até mais viável, porque quando você manda o café da manhã, você tem... o serviço público ele é diferente da empresa privada, né? Quando tem o café da manhã lá, ele contrata uma firma, pronto. Não. No serviço público, você tem que abrir licitação para o leite, você tem que abrir licitação para o pó, você tem que abrir licitação para o açúcar, você vai gastar com combustível, você vai gastar com funcionário com hora extra, enfim. Vamos resumir, o molho vai sair mais caro que o peixe. Então, ele gostou da ideia, a gente vai correr mais uma vez, faz anos que eu luto para que esse vale alimentação seja transformado em um vale refeição, né? Então, assim, é uma reivindicação que a gente tem. Várias e várias reivindicações que a gente está em cima aí. Outra coisa também é o agente comunitário de saúde, tá para sair o incentivo fiscal aí da galera aí, tomara que venha, né? Que é o 14º salário que eles têm direito, que é verba do governo federal, e o pessoal não, enfim, não recebia.
vamos ver, já foi, né, colocado na mão de um vereador, já passou na Câmara, agora vamos ver se o Executivo agora aprova. E, cara, o servidor público municipal em Caçapava está abandonado, né? O serviço público está sucateado. Coisa simples, Gui, que tinha em Caçapava, que nem, vamos aí para a área médica, né? Vamos falar um pouco da área médica. Dizer que a gente vai conseguir um convênio médico-servidor é muito difícil. Podemos tentar, vai atrás, mas vamos ser sinceros, a prefeitura não tem nem médico no postinho, vai dar um convênio médico-servidor. Agora, o que pode ser feito é o que tinha antes. O servidor público municipal, ele tinha um convênio com a Fusan, o ambulatório, ao qual eu e qualquer servidor podia passar lá e levar a família. Hoje mesmo eu ouvi reclamação de um servidor falando: pô, Fábio, tem que voltar ao ambulatório para o servidor. Por quê? Eu até vou ter uma conversa, um diálogo com o presidente da Fusan, e esse ambulatório ele foi cortado, Gui, olha que situação, porque o sindicato não tinha contrato com o ambulatório. Era feito de boca, olha que legal, de boca é show de bola, né? Qualquer momento que o presidente quisesse cortar, ele podia cortar, e foi o que ele fez. Cortou. Ou seja, a gente vai chegar, vou ter que conversar com o presidente da Fusan, vamos fazer um contrato, porque se ele atender o servidor público no hospital lá, que é do município, que é de Caçapava, se ele atender o servidor público no município, ele desafoga os postinhos de saúde, porque o servidor ele vai só para um lugar. Então, a vaga que ele ocupava no postinho de saúde do Veracruz, do Nova Caçapava, de Caçapava Velha, ele vai deixar para o contribuinte. E isso, né, é um ganho tanto quanto para o servidor, que vai focar só em um lugar, e um ganho para o munícipe também. Então, assim, é uma coisa que não é um convênio, mas é um comum acordo com o SUS, aonde que o servidor, né, é um convênio sim, mas com o SUS, né? É o que dá para ser feito. É lógico, a gente vai reivindicar na mesma negociação também um convênio um convênio médico, que é bom. Enfim, temos várias demandas aí, né? O pessoal da CSP com Lutas aí está junto com a gente, nós vamos implantar aí o servidor tem que ter a parte de lazer também, vai ter a colônia de férias no litoral para a gente, vai ter um espacinho lá para fazer uma festa. A gente tem várias propostas para o funcionário, né? Tem que tentar unificar forças, vamos tentar unir com a CIPA aí para a gente fazer um trabalho aí que eu sei que é difícil em Caçapava, acho que até na empresa privada, que é a questão de EPIs, né? Equipamento de proteção individual, que a gente sofre muito com isso em Caçapava, sofre muito, muito mesmo, não tem, né, cara? Pra você ter uma ideia, hoje, Gui, eu tive que dar uma calça minha para um auxiliar de serviços gerais do meu setor, porque não é nem culpa da chefia, não tem, cara. Eu dei uma calça de uniforme minha, pessoal, que eu não uso mais, pro cara. Então, assim, uniforme é um empregador que tem que dar pro empregado, né? Então, assim, cara, é pobre ajudando pobre. É a gente ajudando ali. Eu tô no meio da peãozada, né? Eu rodo as bases, né, cara? Eu acho que esse vai ser até um diferencial nosso, vai ser rodando as bases, né? É ouvir o servidor, que nem eu ouvi um funcionário falando: pô, Fábio, o servidor quando morre, né, a hora de dor, né, a hora triste ali, nem o sindicato, nem a prefeitura, nem para mandar uma coroa de flor, cara, pro cara. Então, assim, é uma coisa que a gente vai fazer, né, cara, não custa pro sindicato, graças a Deus, não é toda vez que isso acontece, tomara que nunca aconteça, tomara que não precisa mandar coroa de flor para ninguém nesses 4 anos, mas Deus o livre e guarde. Se precisar mandar, a gente vai mandar. O que é para o sindicato? Não é muita coisa, né? Então, assim, e outra, na hora do desderro ali, a família triste ali, é o mínimo que a gente tem que fazer, né, cara? Então, assim, isso não foi ideia minha, isso foi ideia de um funcionário. Então, é ir nas bases, é ouvir o peão, é ouvir o servidor, ouvir o que ele está precisando, né, cara? A gente pretende fazer o café da manhã, não o café da manhã com o presidente, o café da manhã com o servidor. A gente ir nas bases e ouvir o servidor,
né? Chegar lá no meio da galera e falar, ó, galera, hoje aqui eu não vim para falar nada. Para falar, solta o podcast aí que a gente fala. Mas eu vim aqui para ouvir. Eu vim aqui para ouvir o que vocês têm para dizer, né? Pegar o secretariado nosso e pôr o secretariado para trabalhar. Falar, ó, pessoal, vamos escutar aí o que vocês estão precisando. Porque, cara, se a gente não for realmente do lado do trabalhador, não tem como. Não tem como. Então, assim, a gente foi eleito, né? A Chapa 1 foi eleita para realmente para representar a classe inteira. E são muitas, cara, deficiência tem muita coisa na prefeitura, né, cara? Campanha salarial, que absurdo. Tivemos 7% de aumento em cima do salário antigo, né, cara? O pessoal estava falando agora, dia 1º de maio, que foi a database nossa, aconteceu um problema na mesma negociação do ano passado, eu queria até falar isso aqui, especificamente sobre isso, né? Teve vereador aí que falou, pô, mas passou a database. Não, não passou a database, a gente mudou a database para janeiro desse ano. Isso foi aprovado na mesma negociação do ano passado, isso passou em assembleia, o servidor decidiu. O que aconteceu? Só que assim, era para ter tido mesmo negociação em outubro do ano passado, Gui. Não teve. Né? Quando foi em outubro, por que em outubro do ano passado? Porque em setembro é a lei orçamentária anual. Quando foi na lei orçamentária anual do município, a prefeita soltou lá 7% de aumento para o servidor. Ah, bacana, legal, 7% de aumento. Só que esse 7% de aumento que ela soltou do ano passado foi em cima do salário mínimo antigo. Ou seja, quando foi agora em janeiro, estourou a database, caiu. Ou seja, não teremos mesmo negociação esse ano. Não adianta você chamar o Papa, não adianta você chamar a Polícia Aeronáutica, Exército. Não dá. O que era para ter feito ano passado, em outubro e novembro do ano passado, é sentar e falar, ó, ganhamos os 7%, agora a gente vai para cima por um aumento real. Não teve. Então, assim, é lógico, a partir do momento que a gente assumir, eu já falei com o secretário de administração hoje, vamos para cima, né, para que a gente tente pelo menos alguma coisa para o Natal. Porque nós tínhamos aí um Vale de Natal que foi cortado, enfim. A database passou, perdemos a mesma negociação. Na lei orçamentária anual desse ano, que será em setembro, isso é um compromisso que eu firmo com o servidor, né? Que nós vamos fazer a mesma negociação e que vai ter campanha salarial em outubro. A gente vai começar a campanha salarial para janeiro do ano que vem. Mas esse ano pode esquecer. Então, enfim, né? Eu vou sentar, assim que a gente assumir, eu vou sentar para a gente tentar ver se a gente consegue uma cestinha de Natal aí, porque é um absurdo. O servidor ganhava, na gestão passada aí, ele ganhava R$ 125 a mais no Vale Alimentação da cesta de Natal, e por ser um decreto, né, Gui? Decreto ele pode ser revogado a qualquer momento. Por ser um decreto, a prefeita cortou o nosso decreto. Enfim, perdemos a cesta de Natal. Então, não teve ninguém para ir atrás disso aí, não teve sindicato, não teve nada, não teve vereador, não teve nada, não teve nada. Tem vereador que grita para tudo quanto é lado, mas a gente pergunta para o vereador, qual o benefício você trouxe para o servidor público? Aí tem um vereador que fala, eu fiz isso, vai lá com um bolo assim de papel, assim, ó, papel para tudo quanto é lado. Ah, eu fiz processo disso, eu fiz processo daquilo, eu fiz processo daquilo, eu fiz processo... Mas vamos falar a verdade. O servidor público precisa de um pingo de dignidade, o servidor público precisa de dinheiro no bolso para sustentar a sua família. O servidor não está preocupado com o processo de 2018, não. O funcionário, acho que de um modo em geral, Gui, ele quer um pingo de dignidade. Ele quer acordar cedo e trabalhar, chegar de noite em casa, descansar, né, e chegar no fim do mês ter um salário digno. Ele quer uma campanha salarial decente, ele quer um vale alimentação. Essa é a realidade. Porque um serviço público de boa qualidade, quem ganha é o munícipe, é o contribuinte, né? Se o professor está feliz lá dando aula, quem ganha é o próprio filho do prefeito que está lá na escola pública lá. Se a gente precisa de um serviço médico,
Tá lá uma enfermeira que é concursada, tá lá o cara que limpa o banheiro do postinho que é concursado. Então, o servidor não precisa de papel, de processo. Não, o servidor não está preocupado com isso. É lógico, a assédio moral tem que acabar, né? Isso acho que tanto na esfera pública quanto na esfera privada, assédio é difícil. É difícil, mas assim, a gente tem que combater o assédio moral. E o nosso sindicato vai combater isso também. Então, Gui, isso, cara, tá certo que tá no podcast aqui, mas se a gente for falar, velho, o podcast vai longe, porque, cara, tem o serviço público em Caçapava tá sucateado, tá largado, o servidor público tá abandonado. Em Jambeiro também o negócio tá feio lá, né? Como eu falei, eu tive em Jambeiro também. Meu Deus do céu, cara. Eu perguntei para alguns funcionários lá, falei, pô, vocês estão todos esse tempo aqui, não tem ninguém para brigar para vocês. O pessoal lá já não sabe nem o que fazer mais, porque quem manda lá é o prefeito e acabou. E o sindicato não apita nada, né, cara? Então, assim, a gente vai lá em Jambeiro, vamos combater as deficiências lá, o que está acontecendo lá. Lá teve 10% de aumento, ainda foi, né, uma coisa um pouco legal, mas assédio moral lá tem muito, porque não tem o sindicato para combater. Então, assim, a gente vai lutar e vai defender realmente a classe trabalhadora, né? Não só os servidores de Caçapava, mas o servidor de Jambeiro também, o servidor da Fusan. E, enfim, o pessoal da CSP com Lutas, do mesmo jeito que eles me ajudaram, o sindicato também dos servidores está à disposição para ajudar os caras. Né? Se os caras precisarem da nossa ajuda, né, vão para cima. Que é um ajudando o outro. E como eu preciso dos caras, os caras precisam de mim também. Então, assim, é um ajudando o outro e a gente vai para cima, cara. Vai para cima até a gente conseguir, pelo menos, um pouco dos nossos direitos, né, Gui? Você vê que a gente está num país aí que a gente está, né, triste, está tudo defasado, né? Então, acho que se a gente fizer um pouquinho, com boa vontade, as coisas fluem, né, Gui? Basicamente é isso. Maravilha. Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui primeiramente agradecer, né, a sua participação do podcast, né, no Mesa de Debates. Gostei aqui bastante do nosso papo. E, né, por parte do Mesa de Debate, o que vocês precisarem, o que, né, municipais de Capava precisarem, né, vocês sabem aí que podem aí contar com a gente aí, né, para somar aí nessa luta. Então, então peço aí para que você faça aí uma consideração final aí antes da gente encerrar a live. Então vamos aí para as considerações finais aí, né, cara? Quero agradecer a mesa de debate, a você, Gui. Deus aí abençoe, né, grandemente o seu trabalho aí, cara. Parabéns, né? Parabéns mesmo. Super bacana, legal pra caramba esse bate-bola aí. Realmente você deixa a gente super à vontade para falar, né? E soltar o verbo do que acontece, né? Acho que não só no município, como no Brasil inteiro aí. Enfim, quero fazer aí um apelo a todos os servidores públicos municipais de Caçapava que venham para o sindicato, que o nosso sindicato agora vai representar. Agora não tem chapa 1, chapa 2, não. Somos todos um só, né? Somos um corpo do sindicato. E para o sindicato sobreviver, a gente precisa de você, funcionário público municipal de Caçapava de Jambeiro. Precisa de você, precisa que você se filie, precisa que você acredite no nosso trabalho, que o nosso sindicato é o seu sindicato, a gente está de portas abertas lá, vamos, assim que a gente assumir, a gente vai ver se consegue aí de 15 em 15 dias estar um sábado aberto aí, para estar contribuindo aí, estar ajudando o servidor público, então vem para o sindicato, ajuda a gente aí nessa luta, que essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa. Vamos para cima, vamos transformar esse sindicato, a gente está pegando o sindicato sucateado, mas a gente vai transformar esse sindicato, que não venha ocorrer mais o que já houve no passado, né? Então, é isso aí, vem com a gente, servidor público. Guilherme, muito obrigado aí. Deus abençoe. Beijo no coração de todos.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Fábio, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente, né, o nosso trabalho, nossas lives, nossas matérias, né, programas, né? Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente também no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E também, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né, para a gente continuar sendo essa mídia independente, né, independência política também passa por independência financeira. E além disso, né, quem puder ajudar, Padrim, né, outra plataforma aí de financiamento, www.padrim.com.br podcast Mesa de Debates. Diz, o Padrim é uma plataforma de financiamento contínua, né, onde você pode ajudar aí todo mês a doar uma quantia para a gente poder continuar nosso trabalho. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e